Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo ao canal A Voz do que Clama no Deserto e também a este momento de reflexão, onde estaremos considerando o tema uma consagração hipócrita e impertinente. Uma consagração hipócrita e impertinente. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, por nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar junto, isso em plenitude e eternamente. Neste momento pedimos a tua graça, a tua direção, para este momento que estaremos aqui refletindo sobre esse importante tema. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, te damos graça por tudo e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Para tanto estaremos lendo aqui, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 58, para essa reflexão até o versículo 5. Clama em alta voz, não te detenhas. Essa aí Deus dando uma ordem para o profeta. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões. Primeira situação é que esta era uma ordem de Deus para Isaías, e o segundo detalhe é que não era para um descrente, não era para aquele que precisava conhecer a vontade de Deus, não era aquele que precisava conhecer, né, a Deus e ter entendimento do que ele esperaria dele ou requereria dele. Não, aqui o profeta Isaías é chamado a proclamar ao seu povo. Nós vemos também no livro do profeta Isaías que há muitos capítulos em que ele fala a uma nação gentílica, seja ela a Babilônia, seja ela o Egito, seja ela a Síria, enfim. Aqui é particularmente ao seu povo. E diz: levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Agora olha só. Todavia me procuram cada dia. Tomo prazer em saber os meus caminhos. Como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pede-me juízos retos. Tem prazer em se chegar a Deus. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rinchas jejuais, e para ferires com punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. É uma afirmação de Deus. Seria esse o jejum que escolhi? Ou seja, é do versículo 1 até o 50, até o 5, parte A, tá? Encerramos aqui. Seria esse o jejum que escolhi? E diante desta leitura, estaremos considerando aqui o tema uma consagração
hipócrita e impertinente. O povo demonstrava um anseio por Deus. O povo demonstrava que era um povo que estava se consagrando a Deus. Porém, alienado do ensino de Deus, alienado das determinantes de Deus, alienado da orientação de Deus com respeito a essa aproximação, como ela deveria ser, a que moldes ela deveria ser. Isso nós encontramos no Velho Testamento, já a partir do livro de Levítico. Quando Deus ali, em Êxodo, ele trata da construção do tabernáculo, como deveria ser, em Levítico, como deveria se aproximar, né, e deveria ter andamento a liturgia, como também ele fala sobre a questão da consagração. Porém, o que nós precisamos entender, amados, eu digo porque essa mensagem é para mim, para você, que confessamos o Senhor Jesus. Para mim, para você e todos que confessam o Senhor Jesus. Que é interessante essa passagem que nos mostra uma necessidade que precisamos considerar tempo e tempo da nossa vida cristã. Se ele aqui está falando com o povo dele, então ele está falando, é como se Deus estivesse falando conosco, como crentes. Porque é mais fácil, o que o texto também mostra, que é muito fácil nós, sem nos aperceber, nos afastarmos da nossa consagração no que diz respeito à linha moral, com respeito ao cuidado com o pecado, e mantermos essa insensibilidade ainda que estejamos sendo fiel no exercício. Observe o que eu vou falar. No exercício, o que Deus está falando conosco. No exercício da leitura e da participação no culto. Eles eram praticantes da leitura, eram praticantes do culto, de buscar a face do Senhor, e até, somado a esse exercício, eles jejuavam. Porque não é todos nós que jejuamos. Eu mesmo quase nunca jejuo, ainda que teria a liberdade para fazer. Isso não vai implicar no que diz respeito ao amor de Deus para conosco, mas vai implicar na necessidade que vemos de fazê-lo para a nossa consagração, para podermos tratar com a nossa natureza física decaída da nossa carne. Porém, eles faziam isso. Porém, ainda que isso era patente, ainda que isso era exteriorizado, observe bem, ainda assim era uma consagração, primeiro, hipócrita, porque o versículo que lemos diz que ele não praticava a justiça. Segundo, era impertinente porque eles estavam cobrando de Deus. Se eu decido, amados, a servir a Deus, se eu decido a caminhar com o Senhor, isso não pode estar, essa comunhão, ela não pode estar ligada a uma troca de favores, a uma troca de obrigações, a uma banca de negócio, de maneira alguma. Se eu resolver jejuar, eu vou jejuar. E vou orar para que o Senhor aceite o meu jejum, dado aquela específica causa pelo qual estou jejuando.
Se eu vou ao culto, eu tenho que ir com alegria, e sabendo e tendo consciência que eu vou estar ali para adorar a Deus. Se eu vou ler a palavra, tenho que ler com a consciência de que a cada vez que eu ler a palavra e orar para que ela se cumpra em nossas vidas, que ela venha ter o seu efeito em nossas vidas, tudo isso tem que ser dentro de uma comum relação sadia, salutar com o Senhor, sem qualquer pendência, sem qualquer condição de dependência, de maneira alguma, mas porque somos de Deus, porque amamos em primeiro lugar a Deus e desejamos terem em prática contínua esse exercício. E não requerer de Deus algo porque, como se o que eu faço para que o Senhor tenha que fazer também algo para mim. Jó caiu nesse ponto. Pela sua dor, pelo seu sofrimento, ele acabou caindo por este lado. Porque ele começou a lembrar do seu tempo, da sua fidelidade a Deus, a consagração de Jó, a vida de Jó com Deus, ela não era uma consagração hipócrita, muito menos impertinente. Mas ele, dado ao seu caminho de sofrimento e o período que ela estava passando, ele acabou fazendo menção de não entender porquê do seu sofrimento, porque a maior incógnita de Jó, ali o maior sofrimento, não foi a perda dos filhos, ainda que tem o seu montante, né, a considerar. Não era também a sua enfermidade pela qual estava sofrendo, mas era justamente o porquê daquele sofrimento. Haja vista que a consagração dele e a sua comunhão com Deus e o teu temor era sincero, que alcançou até mesmo um testemunho do alto, do próprio Deus diante de Satanás. Porém, no caso de Israel, já era uma prática. Já estava enraizado no coração de Israel a questão clara que, por capítulo 58, que ele estava chegando ao ponto de estar cobrando a Deus, como se Deus não tivesse onisciência da forma e do exercício da sua consagração, que não passava de uma consagração hipócrita, impertinente e interesseira. E dado esse prefácio que nós temos que considerar, que fica como um aviso para nós, porque o tempo ele passa, e muitas coisas podem estar acontecendo nesse período, e nós nos fechamos, nos tornamos insensíveis e, sem perceber, voltamos a práticas pecaminosas da velha vida, as práticas do Egito. Então, uma consagração hipócrita e pertinente é aquela cujo alicerce se baseia somente na rotina religiosa, como lemos aqui no versículo 3, parte A. Porque temos nós jejuado, dizem eles. Porque nós temos jejuado. Então, a consagração hipócrita e impertinente é aquela cuja alicerce se baseia somente numa rotina religiosa, desassociada de um compromisso com Deus. Segundo lugar, é aquela cuja intenção se dá em uma troca e compensação. Aí já é o versículo 3 todo, o que está bem claro aqui, quando ele diz: porque temos nós jejuado, diz ele, e tu não atentas para isso. Porque temos afligido nossas almas, e tu não o sabes. Ou seja, eles estão declarando que Deus estava insensível e indiferente com aquele exercício de consagração, com aquela dedicação, porém desassociada de uma santificação, de um cuidado não só com sua vida pessoal, mas como também com o próximo.
porque ele fala a seguir nesse capítulo sobre ajudar aquele que precisaria ser socorrido. Eis que no dia em que jejuais, aí Deus te diz, prosseguir nas vossas empresas, e diz que se façam todo o vosso trabalho. E ele diz, eis que para contendas e rixas jejuai, para ferides com punho, soco mesmo, iníquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir do alto. Ou seja, ela jamais tem que estar pautada em uma compensação. Terceiro, uma consagração hipócrita e impertinente é aquela que é desassociada à verdadeira motivação de comunhão com Deus, como diz o versículo 2. Todavia me procuram cada dia. Tomo prazer em saber os meus caminhos, como se fosse, olha só, comparando aqui, um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança de Deus, o que eles tinham feito. Pedem-me juízos retos. Tem prazer se chegar a Deus. Porém, não. A motivação era totalmente contrária após esse exercício. Ou as escusas desse exercício contra a sua vida diária. E por último, é aquela que é desassociada a uma vida de temor a Deus e a verdadeira religião. Versículo 7 e 11, quando diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então, se tornar indiferente aqui a necessidade daquele que precisaria receber uma cobertura, né? um socorro. Então, Deus diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de ti o jugo, olha só, o estender do dedo e o falar igualmente. Interessante que eu vi nessa leitura, o mostrar a língua. E diz, e se abrires a tua alma faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão terá como o meu dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Muitos pregam esse versículo e desassociam ele do contexto. Olha, Deus vai fazer do teu jardim, do deserto, como um jardim regado. E pregam uma outra linha de interpretação e de pregação, temática. Porém, foge à essência. A essência é o que nós vimos até agora. Pecados, era uma vida que eles levavam iníqua, um jejum no momento, no outro momento entravam até em rinchas pessoais, a ponto até de um, né, sair em mãos e via de fato com o outro, compatriota, outro irmão, outro israelita. E se esquecendo, estavam tão mortificados e insensíveis ao que praticavam, que continuavam o exercício, continuavam a leitura, buscar saber o que era realmente reto. Perguntavam a Deus quando eles já tinham consciência do que era, mas porém não praticavam. E lançaram a rosto do Eterno, lançaram a rosto do Senhor Jesus, de Deus. Lançavam ao rosto de Deus. Essa hipócrita consagração. E se mostravam impertinente ao cobrar de Deus, ao requerer de Deus e até mesmo deixar em xeque a justiça, a santidade de Deus. Como se eles fossem justos e Deus injusto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos realmente buscar sempre ter uma vida
de comunhão com Deus, em consagração diária, por conhecermos as nossas próprias fraquezas e saber o tanto quanto necessitamos de Deus. E tudo quanto Ele tem deixado em nossas mãos, nós possamos fazer uso com em uma legítima motivação. É uma motivação sincera de consagração, resignação e entrega a Deus. Reconhecendo que maior bem Ele tem feito para com as nossas vidas. E o faz diariamente, nos concedendo estarmos como exemplo deste momento, a meditar e refletir na sua santa palavra. Amém? Que esse não seja o meu caso, que esse não seja o seu caso, mas fica aqui para nós como um ensino, como um alerta, que nós podemos estar realmente tendo um exercício que nós chamamos de um exercício religioso, que faz parte da nossa vida diária como cristão, que é a leitura, que é o jejum, que é a oração e que é a comunhão na igreja. Porém, essa lição nos deixa claro que há um perigo inerente às nossas comuns inclinações. E que para isso precisamos redobrar a nossa vigilância. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença e pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estivemos, por esta palavra, que é uma palavra de cunho exortativo e que recebemos, ó Pai, de bom grado, esta exortação. Que o Senhor nos mantenha sempre, Pai, alerta, guarda-nos da nossa inclinação pecaminosa e usarmos, Senhor, a capa da religião e ainda, Senhor, nos tornarmos impertinentes a ponto de cobrar e exigir do Senhor o que quer que seja, Senhor. Porque maior bem já temos, que é a nossa comunhão com o Senhor, mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Teu Santo Filho. No demais, Senhor, a Tua palavra diz que somos abençoados com todas as bênçãos que se encontram nas regiões celestiais. De nada por certo há de nos faltar. E que a Tua graça para nós é o que nos basta. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que nós pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.